O Simões levantou uma questão aqui, né? Ele lembrou, na verdade, uma questão aqui, que é preocupante. Das 2 vezes que o Atlético saiu no Campeonato Mineiro, saiu à frente do placar, tomou empate as 2 dentro de casa. O que acontece com o Atlético? Acho que são alguns fatores e são jogos com histórias diferentes, né? Eu acho que ontem, principalmente, a estratégia do São Paulo não funcionou, as substituições não funcionaram e isso corroborou diretamente ali para que o Atlético crescesse na segunda etapa e aí fizesse o gol do empate, depois, inclusive, criasse oportunidades para mais. O Atlético tem uma dificuldade, Romano, muito grande de se impor nos momentos em que tem superioridade na partida, né? Como no primeiro tempo, como faz o gol muito cedo, logo aos 4 minutos, ali o Atlético já estava nas cordas no início do jogo, né? O Atlético poderia ter insistido mais, pressionado mais e com um pouco mais, a palavra que o próprio Sampaoli usa, muito contundência, né? Matado o jogo ainda na primeira etapa. O Atlético não faz isso e dá ao adversário, que é pior do que ele, uma esperança danada, né? E aí, essa esperança do Atlético de que, poxa, podemos tentar no segundo tempo, somado ao pênalti infantil, um erro bizarro do Vitor Hugo, transformou o Atlético num grande leão dentro do campo. E aí, ainda que o Atlético não tivesse tanta força assim para atacar, o Atlético passou a se defender com muito mais ímpeto, ficou um jogo mais brigado, ficou um jogo mais parado e, obviamente, isso tudo prejudica o andamento da partida pro caso do Atlético que tem mais qualidade. E aí, as substituições, vocês falavam, né? O Coelho, ainda que já tenha jogado na direita em outras oportunidades, até em outros clubes, no Atlético, ele não consegue render, o lugar dele é pela esquerda, um lugar onde o titular é o Dudu, que vive boa fase, então eu acho que talvez teria sido melhor tirar o Coelho e manter o Scarpa lá pela direita, fazendo inclusive com que o jogo passasse um pouco mais pelos pés do Scarpa, que não ajudou muito no primeiro tempo, mas porque o jogo ficou muito concentrado do outro lado do campo, né? Ou mesmo se ele não quisesse manter o Scarpa ali, não sei se ele tem uma ideia até de usar o Scarpa como titular na quarta-feira contra o Remo, talvez colocasse o Alan Minda, né? Já tá aí no banco de reservas há algumas partidas. Será que ainda não tá pronto para jogar? O Sampaoli fala que não, mas o Atlético voltava do intervalo com a vantagem no placar, né? Acho que talvez poderia ter colocado um ponta direita, de fato, ali no lugar do Scarpa e não ter trocado o Coelho de lado, já que ele queria colocar o Dudu. E outras questões mais que ele vem inventando, assim, eu acho que contribuiu diretamente para o resultado dos últimos 2 jogos, né? O Atlético cresceu muito contra o Cruzeiro, fez um bom jogo contra o Palmeiras, com chances de vitória, muito em algumas coisas que o Sampaoli simplificou dentro do campo, né? Não insistir tanto na saída de 3 ali com os zagueiros, principalmente porque os zagueiros não têm qualidade para isso. Quem tem mais qualidade na defesa do Galo é o goleiro, então é natural que o Atlético tenha que insistir mais com a bola longa, com o Everson, como funcionou ontem para o primeiro gol do Atlético com o Renan Lodge. Passar essa bola menos pelos pés dos zagueiros na saída de bola, jogar efetivamente com 2 zagueiros, né? Ter os volantes ali, ainda que não tenha esse primeiro volante, mas ter o Maicon, o próprio Alan Franco ali, protegendo mais a entrada da área. E nos últimos 2 jogos, contra o Bragantino, também ontem contra o Atlético, a gente viu ele já modificando alguma coisa, né? O Natanael foi um terceiro zagueiro ontem, no jogo contra o Bragantino, o Alan Franco foi esse terceiro cara. A ideia de dar liberdade pro Renan Lodge, ela é uma ideia interessante pela qualidade que ele tem, mas há outras formas de fazer isso, sem ter que inventar a roda lá no sistema defensivo, porque assim, às vezes, quando as coisas não estão funcionando, a gente bate muito nessa tecla aqui. Faz o mais simples, faz o feijão com arroz. O Atlético tinha muita qualidade lá na frente contra um adversário que vive um momento difícil na temporada, é o pior time do Atlético aí, disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro nos últimos anos, e o time não conseguiu se impor. E os erros na defesa, eles serão repetidos a cada jogo, à medida que o Atlético não consegue colocar dentro do campo gente com mais qualidade para jogar. Enquanto o Lianco não se recuperar, enquanto um outro novo zagueiro não for contratado, um zagueiro de qualidade, e tiver que seguir jogando com o Juan, com o Alonso, com o Vitor Hugo,
o Atlético está sujeito em todas as partidas a falhar em seu sistema defensivo e vai falhar. Dessa dificuldade do Atlético de matar os jogos, de ter contundência. Ele usou uma expressão até o Atlético tem falhado nas duas áreas, né? Ou seja, quando tem a bola lá na frente, às vezes as finalizações equivocadas, a tomada de decisão errada, enquanto lá no sistema defensivo também tem tomado decisões erradas, como a do Vitor Hugo, né? Não precisava ter chegado daquele jeito, atrasado, sem tocar na bola, tocando o adversário. Obviamente que aquilo ali seria pênalti, ainda mais hoje com o auxílio da tecnologia. O torcedor do Atlético tem questionado muito, né, ao longo das últimas partidas, erros de arbitragem que influenciaram aí no resultado dos jogos do time, o do Coelho, que o Simões citou há pouco, né, no jogo do Atlético com o Palmeiras. Aquilo ali pra mim é um gol que tem que ser validado, né? Eu acho que a gente tem uma tendência, né, a sempre ir contra o gol, e o gol é a festa maior do futebol, é o que muda o resultado, é o que muda a vida de um time, né, é o que mexe com o torcedor. Então ali, se não tem um impedimento semiautomático, aquilo ali tinha que ter sido validado como gol. Tem o pênalti no Bernard, no Clássico. Ainda que no Clássico o Atlético também tenha sido beneficiado, porque o Scarpa era para ter sido expulso no segundo tempo, né? Ali ficou no cartão amarelo, mas ficou barato, aquilo ali era um lance para vermelho. E ontem, para mim, foi pênalti no Coelho, mas eu acho que os erros de arbitragem não tiram do Atlético o direito de questionar, porque jogando bem, jogando mal, empatando ou perdendo, o time quer ter justiça dentro do campo. Acho que isso é um ponto. Mas a gente também não pode olhar para esses pontos ali, um pênalti não marcado ali, um pênalti não marcado ali, e achar que isso resume o fato de que o Atlético tem, em 9 jogos até aqui, 6 empates, né? A gente não pode ignorar o fato de que o Atlético, somado o final da temporada de 2025 até aqui, ele tem uma vitória contra o Vasco, uma vitória contra o Cruzeiro e uma vitória contra o Pouso Alegre, né? A gente não pode usar esses fatos como uma desculpa, uma muleta para dizer que o trabalho do Sampaoli tem um aproveitamento bom, porque não tem. O Sampaoli tem vivido de altos e baixos, né? O Sampaoli toma decisões equivocadas, o time sofre, ele não consegue alternativas, aí dali em diante ele melhora um pouquinho. Esse ano, com um elenco mais forte, com jogadores pedidos por ele, o Atlético conseguiu ter bons momentos, como teve no Clássico, como teve contra o Palmeiras, como tem a entrada do Vitor Hugo, que é um cara que tem contribuído muito, foi um pedido do Sampaoli, como tem o Maicon nesse meio campo que tem contribuído, como o Renan Lodge na lateral esquerda, que já deu um upgrade ali na posição, mas ainda não é um time que tem regularidade. O trabalho do Sampaoli ainda não tem consistência. Então, sim, o pênalti no Coelho ontem poderia ter garantido o 2-1 para o Atlético? Poderia. Como também poderia não ter garantido se o Atlético tivesse entrado para jogar no segundo tempo, como jogou, ainda que a diferença no placar fosse de 2-0 e não de 1-0. Enquanto o Atlético não tiver contundência para matar os seus jogos, para sufocar os adversários, para impor a sua qualidade, qualquer vantagem ainda vai ser perigosa pelas atitudes do próprio time. E se você faz um gol, faz 2, faz 3, mas lá no seu sistema defensivo os seus zagueiros estão errando sistematicamente, de maneira repetida, você sempre vai estar ameaçado também de sofrer o empate ou de sofrer uma derrota num jogo em que você é melhor e que muitas vezes você teve a vantagem no placar. Mais um erro na visão do clube foi um pênalti não assinalado em cima do Coelho. O Atlético reclama anteriormente também de um gol que foi mal anulado no Clássico contra o América no Independência, e teve um pênalti não marcado também no Clássico contra o Cruzeiro. Palavras do presidente Sérgio Coelho, também falou sobre essa questão da arbitragem. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Vou tratar de um assunto aqui muito desagradável, que é sobre a arbitragem. O Galo está sendo prejudicado sistematicamente pela arbitragem. Paulo Brax deu uma entrevista ontem muito boa após o jogo, e eu estou aqui para reforçar tudo que ele disse. Não estamos querendo justificar nossos erros, nossas falhas, colocando a culpa na arbitragem. Até porque, no jogo contra o Cruzeiro, ganhamos, jogamos muito bem, poderíamos ter saído de campo com um placar muito maior e fomos prejudicados. O juiz não deu um pênalti claríssimo em cima do Bernard, e pior ainda, o VAR viu esse lance por diversas vezes e não chamou o juiz para fazer a revisão do lance. Isso
foi comentado aí por todos os jornalistas aí do esporte, pelos especialistas em arbitragem. Quanto ao América, foi um jogo que nós jogamos relativamente bem. O Coelho marca um gol legítimo, o juiz dá o gol, o VAR o chama para revisão. Vergonhosamente, inexplicavelmente, o juiz volta atrás e anula o gol. Ainda teve um pênalti lá que poderia dar e não foi dado, nesse mesmo jogo. Ontem, não jogamos bem, fomos mal dentro de campo, mas não podemos deixar de reclamar de um pênalti claríssimo em cima do Coelho. Muito claro. O juiz estava de frente para o lance, não deu o pênalti. O VAR deve ter visto por diversas vezes o lance pela televisão e não chamou o árbitro para fazer a revisão do lance. Então é isso aí. Estamos sendo prejudicados sistematicamente. Não podemos aceitar, não podemos ficar calados. Senhor presidente da Federação Mineira de Futebol, doutor Adriano Aro, pessoa correta e íntegra, veja isso, por favor. Chame aí o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira, o Márcio Santiago, converse com ele, porque está muito esquisito, está muito ruim. Nós não podemos aceitar isso que está acontecendo com a gente, porque nos prejudicar sistematicamente. Chega, basta, não aguentamos mais. Por favor, olhem isso aí, está vergonhoso. É, palavra forte do Sérgio Coelho aí, hein, ô Simões? Ô Romano, eu acho que a transparência seria um passo importante para a gente poder ter acesso a qual foi a interpretação do VAR em cada lance, né? Sim. E a Conmebol libera, né? A própria CBF também libera, e a Federação Mineira não libera. Eu lembro que no Campeonato Mineiro do ano passado, teve uma grande polêmica num clássico Cruzeiro e Atlético, uma não expulsão do Dudu, uma expulsão do Gabigol, você lembra disso? Lembro. E a Federação mostra o vídeo pro dirigente do clube, mas não libera. Tem que liberar, ué. Por que a CBF libera? Por que a Conmebol libera? Por que a FMF não pode liberar? Qual o problema de liberar o VAR? Para se entender o que foi interpretado, o que foi decidido, né? Por que chamou, o que foi visto, tem uma câmera diferente da transmissão que mostre alguma coisa diferente, porque, vamos pegar desses lances, ó, o gol no lado do Coelho contra o América foi uma piada, né? O pênalti do Bernard contra o Cruzeiro foi outra piada, do Kaique. O Kaique claramente abraça o Bernard, impedindo a passagem dele. Aí eu vi muita gente dizer, mas o jogador valoriza. Gente, ninguém pode jogar de braço aberto, não, hein? Não existe isso de jogar de braço aberto abraçando os outros dentro da área, não. Isso aí é indiscutível, é pênalti. O lance do Coelho ontem, concordo com o Paulo Brax, é muito duvidoso. A não ser que o VAR tenha uma câmera, mas aí libera e mostra. Fala, olha aqui, ó. Não foi por causa disso, e mostra a imagem e pronto, acaba com a situação, com a polêmica, entendeu? Então, é uma situação realmente que vai ficando complicada, e ela acontece Campeonato Mineiro após Campeonato Mineiro. Então, e esse campeonato, ele começou muito bem. Esse campeonato começou muito bem. A partir do primeiro clássico, que foi esse América e Atlético no Independência, a coisa desandou. Então, a melhor resposta que a federação pode dar é transparência. Libere o áudio do VAR, libere a imagem e mostre por que não foi. Porque a gente imagina que a análise é de que não foi. Sim. Né? As imagens que a gente tem, que são as imagens da transmissão da televisão, pra gente foi. Pra mim não foi falta do Coelho no Gustavo, aquele lance do Atlético e América, eu acho que não foi nada, foi mais uma falha técnica do goleiro do América, que o Coelho faz o gol. Teve uma falta que marcaram contra o Bragantino também, não teve? Do Coelho? Do Bragantino? Não, no Campeonato Nacional tem o gol anulado contra o Palmeiras, que é um lance ali que, sem o impedimento semiautomático, sabe? Não dá pra ser aquela linha daquela finura. Eu acho que não dá. Não dá pra você falar que não foi gol, um lance em que ninguém consegue saber se estava certo ou se estava errado. Ninguém consegue saber. Entendeu? Então, quer dizer, esse lance do Palmeiras, mas aí é CBF, é Campeonato Brasileiro. Mas no Campeonato Mineiro e no Clássico contra o Cruzeiro, teve o lance do Bernard, que na minha opinião é pênalti do Kaique.
Ele abre o braço claramente e abraça o Bernard pela cintura. Agora, só falta também a gente querer que o jogador, abraçado pela cintura, em processo de avanço para a área, o jogador seja abraçado pela cintura e vá continuar jogando sendo abraçado pela cintura, né? Então, porque as pessoas, elas têm uma noção de que a pequena área é para proteger o goleiro. Tem inclusive um ditado que diz, o goleiro dentro da pequena área é intocável, não pode encostar no goleiro dentro da pequena área. Realmente, a pequena área é de proteção do goleiro. Sim. A grande área é a proteção do atacante. A grande área é a proteção do atacante. Inteligente é o atacante que pega a bola e vai para dentro da grande área. Por quê? Porque ali ele não pode ser parado. Porque se ele for, é pênalti. Tá? E esse lance do Coelho, pelas imagens que eu vi, eu não consigo cravar se foi pênalti ou se não foi pênalti. Então, se o VAR viu as imagens que eu vi, eu acho que ele tinha que ter chamado o árbitro de campo, que estava lá e viu o lance dentro do campo, para poder analisar o vídeo e decretar. Agora, se existe uma câmera do VAR que mostra que não foi, é só a Federação Mineira liberar o áudio, é só a Federação Mineira liberar o vídeo e trabalhar com transparência. Precisa ter transparência. Infelizmente, a gente não tem transparência na arbitragem do Campeonato Mineiro, porque a Federação Mineira não libera a análise do VAR. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal, já deixa o like para dar aquela força. Quem tá chegando agora e não se inscreveu, não perca tempo, venha fazer parte da massa se inscrevendo nesse canal aqui. Ativa o sininho de notificação, é importante. Toda vez que sair um vídeo, o YouTube vai estar avisando vocês. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, esse canal aqui é para vocês, tá? Deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, no espaço de comentário do canal. A participação de vocês ajuda demais o canal a continuar crescendo e alcançando mais torcedores do Galão. Então, muito obrigado aí pela essa força que vocês vêm dando pro canal. Fiquem à vontade, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, vou ficando por aqui. Para quem fica, um forte abraço e até a próxima. Valeu, Massa. Valeu.